Muito boa tarde para você. O feriado de hoje é em homenagem aos finados, às pessoas que já não estão entre nós. Independentemente de religião, o dia é um bom momento para falarmos sobre a morte, o luto e a saudade. Como deve ser essa reflexão? O que podemos aprender? Como lidar? Uma psicóloga vai conversar com a gente. Vamos mostrar também uma união muito improvável. Um fã de rock com mais de 40 mil discos guardados em casa e um DJ amante da música eletrônica. Sexta-feira, dia 2 de novembro, o Ver Mais está no ar, o melhor do entretenimento da região. Sou a Fabiana Nascimento, nós ficamos juntinhos até as 2 da tarde. E nós já começamos o programa falando sobre o que esta data representa para muita gente e já ampliando para reforçar a importância de se conversar sobre morte, luto e saudade. A psicóloga Juliana Nascimento é a nossa convidada. Júlia, obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Fique bem à vontade. Perder alguém é um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa, né? A gente pode dizer que é possível se preparar para esse momento? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fabiana, realmente é um momento fundamental na vida da gente, porque a gente vai passar por ele. E o que é se preparar para a morte? Se preparar para a morte é viver com presença e aproveitar cada dia, cada uma das pessoas com quem a gente convive. Quando a gente fala de luto, e hoje nós vamos nos dedicar, né, Fabiana, a falar sobre o luto com a perda de uma pessoa, a gente pode entender que luto é a perda e o rompimento de uma relação profunda, afetuosa e que tem um sentido para aquela pessoa. Então, o luto ele se refere a trabalho, a uma perda de um trabalho, a perda de um bem material, ele se remete a várias coisas. Mas quando falamos de luto, a perda de pessoas, estamos falando de perder alguém que representa algo muito importante para mim. E o luto é necessário, né, Júlia? O luto é necessário. O luto, ele envolve um momento onde eu preciso ressignificar para mim mesmo como eu vou seguir. Então, o luto ele tem algumas fases muito importantes que precisam ser vividas. E viver o luto, estar naquele momento e naquela dor, vai fazer com que a pessoa possa encontrar novos caminhos e novas possibilidades para viver com aquela ausência. Porque é algo que não é possível de ser alterado. Sim. Então, o que nós precisamos é incluir a perda desta pessoa. Mas a questão é como viver. Sem os olhos daquela pessoa. Pois é. E aí, de novo, o luto é importante. Você falou que tem umas fases do luto. Para todas as pessoas, né, o luto é diferente para cada uma delas, né? Cada pessoa enfrenta de uma maneira, né? Mas essas fases do luto são importantes para todo mundo tem que passar por elas. Como é que funciona? Então, existem várias teorias. Uma delas fala que nós temos 5 grandes fases, que seria a fase da negação. O que é a fase da negação? A fase de quando eu digo, isto não aconteceu, onde a ficha ainda não caiu. Já houve o processo de os rituais, já passou-se uma semana, 2, e a gente ainda não tem noção de que aquilo aconteceu. Parece que a qualquer momento a pessoa vai chegar. Então, essa é ainda a fase da negação. Mas faz parte, é normal. Faz parte, ela precisa e ela vai existir. A fase da negação é uma das principais fases que sempre acontece. Onde a gente não cai a ficha, né? Como alguns dizem, não caiu a ficha. Depois nós temos o movimento, e eles não são nesta ordem, tá? Quando a gente fala nas fases do luto, a gente está falando de ser humano. E ser humano não é início, meio e fim. Ser humano é uma experiência diária de vida. Então, quando a gente fala das fases, a gente não precisa entender que elas venham sequencialmente. Aí nós temos a fase da raiva. Por que ele fez isso comigo? Ou por que ela fez isso comigo? Por que me abandonou? Como que isso pode acontecer? E a raiva ela é uma fase muito aflorada quando existem situações traumáticas. Aquela morte inesperada. A morte inesperada, a morte causada por outrem, né? Então são situações que geram a raiva e aceleram e potencializam o sentimento de raiva. Nós temos também a fase onde a gente fala sobre a barganha. O que é a barganha? É como se eu pudesse negociar com Deus, por que não fui eu? Por que eu? Por que ele? Por que não eu? Por que ela? Por que isso aconteceu? Então é como se a gente tentasse negociar com algo ou com alguém a possibilidade de ter trocado de lugar. Como se aquilo não
pudesse voltar. Pudesse voltar e a gente trocar, né? Me leva e não leva a outra pessoa. Então, esse momento da barganha, isso não são pensamentos, sentimentos e emoções que a pessoa vive internamente. Então, quando a gente fala em luto, a gente está falando do que ela está sentindo, né? Então, vem esses pensamentos, vem essas emoções, são todas situações normais da fase do luto, fases importantes. Depois, nós temos o momento da depressão. A depressão é o momento mais reconhecido. A tristeza, o choro, a falta de vontade de agir, a vontade de ficar em casa, a vontade de ficar mais resguardado, a vontade de não estar mais em movimentos, em locais públicos, em locais sociais, o isolamento mesmo. A depressão parte do isolamento, até que a gente chegue no momento da aceitação, que é quando começamos o processo de elaboração. E aí vem a saudade junto? Como é que a saudade entra em todo esse processo? Então, a saudade é o sentimento que ele vai nos acompanhar. Eu gosto de dizer que a saudade é o fluxo de amor que existe, porque eu não vejo mais a pessoa. Eu não vejo mais os olhos, eu não toco mais, eu não sinto mais o cheiro da pessoa que eu amo muito. Então eu sinto saudades deste momento. Mas ao mesmo tempo, eu me carrego e me energizo com tudo que essa pessoa fez, comigo e por mim. E isso é bom. Isso é muito bom. Quando a gente consegue alinhar a saudade de uma forma a reconhecer a importância que aquela pessoa teve na nossa vida, a gente começa a poder olhar para o futuro, poder olhar para frente. Porque a vida segue para quem fica. Então, quem fica precisa olhar para o futuro. E, inclusive, a pessoa que faleceu, ela quer que as pessoas vivam, né? Quem partiu quer que os outros continuem a sua caminhada. Júlia, quando você falou da aceitação que você estava falando, ela pode demorar para alguns ou pode não chegar e aí a depressão pode durar e virar uma doença realmente? Sim. É importante, quando a gente fala assim, tem tempo para o luto? Não tem. Existem alguns estudos e alguns parâmetros. Por exemplo, o primeiro ano. O primeiro ano é um ano importante porque é o primeiro Natal, é a primeira Páscoa, é o primeiro aniversário. Então, esse ciclo de 12 meses é o ciclo onde eu vivencio pela primeira vez um ciclo completo sem aquela pessoa na minha visão, no meu campo de visão, no meu campo de participação. Então, eu vivencio muitos momentos daquele luto, onde eu começo a ir sozinho num restaurante, um almoço, sem aquela pessoa, ou não tenho mais a casa daquela pessoa para ir. Então, esse primeiro ano é um momento muito importante. Ele faz parte. A aceitação, Fabiana, faz parte de um processo de o quanto aquela pessoa e eu nos relacionamos e como nós nos relacionamos. Então, aceitar o fato, ele envolve em todo um entendimento de que o que a gente viveu foi como foi. Porque existem relações que eram muito próximas, muito amorosas e muito felizes. Então, às vezes, a aceitação nesse momento é possível. E existem momentos onde eu não falei com ele a vida toda, eu rejeitei. Agora que eu ia me conectar com ele, agora ele faleceu, agora ela faleceu. Por exemplo, um pai, né? A perca de um pai. Então, agora ele faleceu, agora que eu ia me relacionar com ele. Fica aquele peso. Fica o peso. Então, aceitar que eu não vivi com ele. Então, a gente tem vários momentos. O que é importante? Cada um é único. E cada um de nós sente a perda da mesma pessoa de forma diferente. Como a gente falava lá no começo. Júlia, vou te pedir para ficar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Que pode. Tem muita coisa para conversar Bastante. sobre esse assunto ainda. Mais um pouquinho a gente já volta a falar sobre esse assunto. Agora vamos de moda. Será que existe a medida perfeita para um terno? Olá, sou Branca Rubas, consultora de moda masculina da Perfeito Homo. A dica de hoje é os tamanhos ideais para um terno. O que você precisa saber na hora de comprar um terno? Hoje é muito comum a gente ver em eventos sociais ou até mesmo pessoas andando na rua com ternos lindos, tecidos caros, porém com um caimento que não fica legal. A primeira coisa que você tem que olhar quando vai comprar o terno é a medida do ombro. O ombro tem que ficar exato. Isso que vai definir todo o restante do paletó, todas as medidas abaixo ou no braço. O ombro jamais pode ficar pequeno. Colocando a mão aqui, eles têm que ficar retinho. Não pode sobrar, tampouco faltar. Perceba que
não tem nenhuma prega aqui, tampouco o botão está repuxando. Quando o terno está pequeno, o paletó está pequeno, ele vai estar repuxando aqui. Isso não pode. O segundo ponto a olhar é o comprimento da manga. É muito importante que a manga cubra o ossinho externo do braço, aqui. No caso aqui do Geber, está aqui, então ela está cobrindo, vai aparecer 1 centímetro da camisa, o que deixa o look muito elegante. Então jamais a manga curta ou muito comprida. Aquela manga no meio da mão está muito errado, vai comprometer o look todo. Um detalhe importante aqui na nossa região, nós temos pessoas com o braço muito comprido em função da nossa descendência mesmo. Então, quando você for comprar um terno e você tiver uma altura aí acima de 1,82 m, muito importante procurar pelo terno longo. Nós temos a opção do curto, médio e longo. O longo vai ser o mesmo tamanho do corpo, porém a manga e o comprimento do paletó será maior. No caso de não ter o terno longo, todos os paletós têm a opção de soltar um pouquinho da manga aqui e ficar no comprimento ideal. O terceiro ponto a analisar é a largura do paletó. Com o botão fechado, obrigatoriamente tem que sobrar um punho. Hoje a tendência é o terno slim. O terno slim não quer dizer justo demais. Terno slim quer dizer a medida ideal, sem sobras de pano e sem falta. Se o terno está muito apertado, como eu falei antes, ele vai repuxar. Se não couber um punho aqui, ele vai estar repuxando, vai comprometer toda a elegância da peça. Então esses 3 pontos são os principais. Porém, outro detalhe importante, quando você for comprar um terno para usar com a gravata, tem que ter uma simetria entre a gravata e a lapela do terno. Hoje está muito usado a lapela mais estreita, embora uma tendência que vai voltar é a lapela e a gravata mais larga. Nós passamos muitos anos com a slim dominando o mercado. E essa assimetria é muito importante. Se você está com uma lapela estreita, a gravata tem que acompanhar. Isso é muito importante também para pessoas mais magras ou de uma estatura menor. No momento que você põe uma gravata menor, mais estreita aqui, com uma lapela menor, vai ter um equilíbrio maior com o seu corpo. Esses são detalhes que fazem toda a diferença na composição de um look. Não adianta estar com o terno com a melhor marca, o terno mais caro. Se você estiver fora das medidas, vai destruir e não vai ficar nada elegante. Ver Mais faz uma pausa rápida, já volta para falar de música. Imaginem quanta música e quanta história podem estar guardadas aqui. Fica aí, é bem rapidinho.